Que maravilhoso! És a emanação coração de contusão. O teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que é autoliberta de ilusão, que é o samsara, e que também é autoliberta da própria libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Na vastidão, dispõe-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, o grande significado, para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo, possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta. Bom, nós estamos então no livro Maravilhas da Mente Natural e entramos na parte em que nós vamos tratar de Tsal, né? E dando aquela sequência de como o Rinpoche organizou os ensinamentos nesse livro. Primeiro ele traz, então, a experiência dele, depois a tradição, e aí ele entra nos 3 movimentos: contemplação, né, concentração, contemplação e a integração. Depois que ele conclui esse ciclo com a integração, ele vai trazer Kunsh, a explicação e todo um capítulo sobre Kunsh. Depois, Ma, mãe, a base, Bu, filho, a consciência, e agora Tsal, que é essa energia, a energia que une mãe e filho. Então, nós estamos na página 163 do livro, e o Rinpoche nos oferece aqui, na página 163, um poema que de alguma forma não só nos inicia, mas nos introduz diretamente na perspectiva do Dzogchen. O nosso caminho do Dzogchen, na perspectiva da integração, ele é o caminho por tudo aquilo que nós somos. É o caminho pelos venenos, é o caminho pelas experiências, é o caminho por onde nós estamos. Nós não saímos, né, desse lugar. E, inclusive, na perspectiva Dzogchen, se há alguma dificuldade, talvez essa dificuldade esteja em exatamente renunciar àquilo que somos, renunciar ao lugar em que nós estamos. Então, o caminho Dzogchen
não é propriamente um caminho de renúncia, não é um caminho é, de renúncia dos venenos. É um caminho de atravessar os venenos, é um caminho de atravessar o sofrimento, é um caminho de integração em tudo que se faz, e em tudo que se vivencia. Então, o Rinpoche, nesse poema, ele diz o seguinte: uma vez que se renuncia ao ódio, não será possível discernir o amor. A natureza única da mente a nada renuncia. Amor e ódio são elementos que estão presentes na natureza pura da mente. E quando nós avançamos na leitura e no entendimento do Dzogchen, cada vez vai ficando mais evidente que tudo se acolhe e que tudo é acolhido na natureza pura da mente. Então, é uma perspectiva não dual, é uma perspectiva de acolhimento, é uma perspectiva compassiva. Uma vez que se renuncia ao ódio, não será possível discernir o amor. A natureza única da mente a nada renuncia. Uma vez que se renuncia à ignorância, não será possível discernir a sabedoria. A natureza única da mente a nada renuncia. Uma vez que se renuncia ao desejo, não será possível discernir a generosidade. A natureza única da mente a nada renuncia. A natureza única da mente é como o espaço, ela simplesmente acolhe tudo. Então, amor e ódio não são diferentes e, na perspectiva, têm suas qualidades, suas características, mas emanam da natureza pura da mente. Então, não há o que renunciar na perspectiva Dzogchen. Então, capítulo 12, Tsao, as três grandes visões. Os ensinamentos Dzogchen explicam que o movimento da energia Tsao, no estado primordial, dá origem à luz, na forma de 5 luzes puras. E quando estas aumentam, surge o som da luz. As 5 luzes são a base da manifestação da energia da clara luz, em forma de som, luz e raios, chamadas as três grandes visões, ou os três grandes movimentos. Estas são as expressões da energia de Rigpa. Então, a gente vai olhar o Tsal. Tsal é esse movimento que une a base, a consciência à base, e esse movimento gera o que são chamadas de 5 luzes puras, que é a base dos Tiglis, a base de boa parte da compreensão dentro da tradição. No próximo capítulo, o Rinpoche vai se aprofundar especificamente nas 5 luzes puras, né? O pavilhão das 5 luzes puras. E aí ele vai adentrar exatamente nesses tigres nas luzes. Então, as 5 luzes são a base da manifestação da energia da clara luz em forma de sons, luz e raios. Som, luz e raios é todas as manifestações, todas as emanações que surgem a partir da base, a partir da natureza pura da mente, a partir dessa integração, né, entre Ma, Bu e Tsao.
a automanifestação das três grandes visões. O Shanshun Nyungyud descreve a automanifestação destas três visões. A manifestação do som próprio e inerente da consciência desperta é como um eco, como um som que parece vir de algum outro lugar, mas que, na verdade, está retornando à sua origem. A manifestação da luz própria e inerente da consciência desperta é como um arco-íris, que surge, permanece e se dissolve no céu. Quando observamos um arco-íris ou uma nuvem aparece no céu, perdão, ou uma nuvem aparecer no céu, conseguimos compreender como o movimento de energia da mente, seja na forma de um pensamento ou de uma paixão, ocorre da mesma maneira, assim como o arco-íris, assim como uma nuvem. Ele surge do estado vazio, que é a natureza inerente ou essência da mente, e também a natureza inerente dos pensamentos e paixões, reside na natureza vazia da mente e finalmente se dissolve de volta na natureza vazia da mente. Assim como uma nuvem que surge no céu, ela surge no vazio do céu e se dissolve nesse vazio. Então, a analogia das nuvens e a analogia com o arco-íris serve para mostrar para nós que, assim como um arco-íris surge no céu, ele desaparece no próprio céu, assim também os pensamentos surgem da natureza da mente e nela se dissolvem. Isso são as luzes, os pensamentos que surgem e se dissolvem. Né? Ele tem essa perspectiva. Por quê? Porque surgem do vazio, não tem realidade em si, não tem realidade inerente, e da mesma forma que surgem, também se dissipam. A manifestação dos raios próprios e inerentes da consciência desperta é comparável às imagens vistas no espelho, ou a uma estátua que podemos reconhecer tão logo a vemos. É como a aparição mágica de um corpo. Os raios são raios de luz, análogos aos raios de luz solar, que provêm do Sol, sem que isso implique em que haja antes o Sol e depois o surgimento dos raios provenientes dele. O Sol e os raios de luz são simultâneos. Então, os três itens, sons, luzes e raios, dizem de tudo aquilo que emana da natureza pura da mente, que surge no vazio e para o vazio retorna. Como esse eco que o Rinpoche vai dizer, o som é como esse eco que surge, que parece que surgiu em algum outro lugar, mas que está retornando. Compreendemos verdadeiramente que o som, a luz e os raios são a manifestação da energia do nosso próprio estado primordial e a expressão de nossa consciência desperta, quando nós os percebemos no estado de presença, no estado de Rigpa, autoconsciência desperta. Quando as três grandes visões surgem, nós as compreendemos como o surgimento externo de nossa própria consciência desperta, como se estivéssemos olhando num espelho. Quando olhamos no espelho, vemos o nosso rosto e nos reconhecemos. Do mesmo modo, quando vemos verdadeiramente a natureza das três grandes visões, nós as percebemos como as manifestações projetadas do estado natural,
como projeções da luz da mente. De acordo com Shanshun Nyanggyud, a luz da mente é como o céu aberto, visto do alto de uma colina. Se nos sentarmos no topo da colina e contemplarmos a linha onde o céu encontra outra colina, e virmos como se juntam, se movem e modificam, e como a colina se transforma em cores, transformando-se cada vez mais no reflexo de nossa mente. Estamos vendo nossa própria mente se movendo. Isso fica muito claro também quando contemplamos o céu. Vemos como seus aspectos se interpretam, perdão, seus aspectos se interpenetram e se delineiam claramente os estados de pureza e impureza. Essas visões são a causa do nosso entendimento da nossa própria condição. No Dzogchen, isto é autocompreensão. Nós entendemos não somente nós mesmos, mas também todos os fenômenos como sendo a nossa própria manifestação. A diferença entre samsara e nirvana é a diferença entre compreender e não compreender. De modo que, se nós compreendemos a natureza das três grandes visões, quando elas surgem no bardo, quando elas surgirem no bardo após a morte, o processo de realização se inicia. Ao passo que, se não as compreendemos, regressamos ao samsara. Se nós não compreendemos, assim como no sonho, nos yogas dos sonhos, também no bardo, que tudo aquilo que está surgindo a partir da nossa própria mente, que todos aqueles sons, luzes e raios que surgem tanto no sonho quanto no bardo, se nós não compreendemos aquilo como emanação de nossa própria mente, obviamente nós não conseguimos atingir a realização. Nós não conseguimos atingir a iluminação. Por quê? Porque nós estaremos dando realidade para tudo aquilo que surgiu. E se nós damos realidade para aquilo tudo que surgiu, nós nos prendemos no samsara. Então, quando surge um pensamento, quando surge uma dor, um corpo de dor, como o Rinpoche sempre utiliza nos ensinamentos, quando surge uma pessoa famosa e nós nos perdemos naquele surgimento da pessoa famosa e nos prendemos naquilo que nos afetou, nos magoou, e ficamos presos nesses movimentos, ali nós nos prendemos ao samsara. Um pensamento de dor, assim como uma luz, um som, um raio, é algo que surge em nossa mente. E o nosso apego, ou a nossa ignorância, ou as nossas paixões, de alguma forma fixam naquilo que surgiu algum tipo de realidade. E na medida em que fixam algum tipo de realidade, nós nos prendemos àquilo que nós chamamos de samsara. Então, a diferença entre samsara e nirvana, Conceição, página 165. A diferença entre samsara e nirvana está exatamente na forma com que nós damos algum tipo de realidade para os sons, para as luzes e para os raios que surgem em nossa mente. Esse é um ponto importante, porque
Na perspectiva Dzogchen, ela não é uma perspectiva sem pensamentos, não é uma perspectiva de uma meditação em que não há um fluxo de pensamentos, que não há um fluxo mental. O fluxo mental, ele permanece. O que muda é a forma com que nós lidamos com o fluxo mental. É a forma com que nós damos ou não realidade, se é que a gente pode usar esse termo, mas que nós consideramos como real aquilo que surgiu, aquilo que se construiu, aquilo que se fez surgir no fluxo mental. Nossas paixões são emanações da mente que, de alguma forma, nós demos realidade para essas paixões e nos prendemos nelas. Então, Dzogchen não é sobre não ter desejo, não é sobre não ter raiva ou ódio, não é sobre não ter ignorância, mas é sobre, por meio da ignorância e da não ignorância, da ignorância e da sabedoria, do amor e do ódio, do desejo e da generosidade, atingir ou experimentar a base que está para além dessa dualidade. Mas essa base acolhe todos os elementos. Não é que ela acolhe ódio e raiva, é que ela acolhe absolutamente tudo. Como um grande espaço que nele tem todas as coisas, que nele tem tudo. Lua, sol, estrelas, nuvens, planetas. Assim é a mente. Então, negar alguns dos fenômenos em detrimento de outros diz de uma visão dual, diz de uma visão que separa algumas luzes e alguns raios. Então, a necessidade é de perpassar por tudo aquilo que surge. Ir, ir para além de tudo aquilo que surge. Então, entendido que tudo isso, sons, luzes e raios, daqui a pouco o Rinpoche vai explicar melhor o que é cada um desses elementos, que tudo isso, nas três grandes visões, aquilo que surge, surge do vazio e se dissolve no vazio, e que se nós nos prendemos no samsara, nós damos realidade para aquilo que está ali para se dissolver, e aí nós damos realidade, o Rinpoche diz, como é que eu lido com isso? Como é que nós lidamos com sons, luzes e raios na prática? Então, ele continua o texto aí na página 165, tratando disso, de como experimentar isso tudo na prática. Podemos ter experiência direta e conhecimento do surgimento espontâneo das três grandes visões na nossa própria prática. Por exemplo, se taparmos nossos ouvidos com os dedos, ouviremos o som natural que se manifesta por si mesmo. Dessa maneira, nós experimentamos a conexão do som com a vacuidade. Que a clara luz da vacuidade é a base onde surgem as três grandes visões. Há técnicas específicas para produzir a experiência da luz, tais como olhar para o sol, que aqui nós vamos pedir que nós não façamos isso, tá? A gente já trouxe em outros encontros que nós não façamos, não olhemos direto para o sol. O olhar o sol tem uma instrução muito específica, é, e um horário específico e que região olhar. Então, não é adequado para nós fazermos essa prática de olhar o sol.
contemplar o céu. Nos outros dois encontros, nós trabalhamos a contemplação do céu, tanto na perspectiva de Má como na perspectiva de Bu, onde o espaço do coração se conecta por dois canais específicos com os olhos, e a partir de onde nós entendemos que o espaço externo é uma projeção do espaço interno, que é a prática de contemplar o céu, ou fazer o retiro no escuro. Uma maneira mais fácil é fechar os olhos, pressionar lentamente os globos oculares com os dedos para ver a luz natural que surge espontaneamente. Então, uma das técnicas que eles ensinam para perceber essas luzes que surgem espontaneamente é fechar os olhos e levemente apertar o globo ocular e observar as luzes e movimentos que surgem. A oftalmologista que eu vou, doutora Maura, disse que não devemos fazer isso em hipótese nenhuma, porque, segundo ela, o olho é uma bexiguinha que não pode ser pressionado. Então, se nós vamos tentar, tenta com leveza, com suavidade, para não machucar os olhos. Essa luz natural que surge, esses raios que surgem, é a luz interior. Lembro que na prática de olhar o céu, o Rinpoche está nos dizendo, nós estamos conectando, nós estamos projetando o espaço interno, nós conectamos o espaço interno ao espaço externo pela projeção do espaço interno através dos olhos. Então, essa luz que surge quando os olhos estão fechados, e é uma questão muito física, essas raios, luzes que surgem ali na visão, elas não são luzes externas. É a própria luz interior. Então, é essa projeção de luz interior. Essa é a luz interior. Há um número infinito de visões diferentes que podemos ter dessa maneira, como os círculos de luz das 5 cores de esferas de luz, Tigli, imagens, estupas ou mandalas. Quaisquer coisa que esteja presente na mente pode se manifestar como uma visão. Quando projetamos a luz para fora, ela se manifesta como as formas possíveis ou como formas visíveis. Quando projetamos essa luz para fora, essa luz projetada pelos nossos olhos se manifesta como pessoas, como carros, como casas, como espaço em que nós estamos. Então, nós criamos, de alguma forma, nós geramos o mundo em que nós estamos pela projeção das luzes. Quando projetamos a luz para fora, ela se manifesta como as formas visíveis, pessoas, casas que vemos. Elas são produzidas pelos elementos densos, mas sua verdadeira qualidade é a luz pura da condição primordial. Do mesmo modo, o som interior se manifesta externamente como música, ruídos, barulho, Denis falando. Tudo isso é o som interior de cada um se projetando. Se praticarmos tapando os ouvidos, pressionando os olhos fechados e prendermos a respiração enquanto nos mantemos no estado de presença, poderemos então liberar as pressões e ver a luz interior e ouvir o som interior. Tudo se manifesta nesse momento. Quando soltamos a respiração, ela está calma e relaxada e permanecemos no estado de presença.
Então, o Rinpoche é que instrui uma pequena prática. O Geshe Dema, ele já ensinou a fazer isso, né? A fechar o ouvido e os olhos. Então, tem toda uma forma de fazer isso com as mãos, né? E esse fechar os ouvidos e fechar os olhos faz com que nós possamos ouvir o som interior, bem como perceber a luz interior. E o Rinpoche pede, segura a respiração e, de repente, e depois de um tempo solta. Ela estará calma, ela virá com a tranquilidade, as luzes se manifestando e os sons se manifestando. Esse é um áudio, Alberto, fechou. Esse, essa experiência, né? E para que a gente pratique essa experiência, é importante receber as instruções diretamente do mestre, né? Diretamente do Geshe Dema, do Rinpoche. Acho que alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos, o Geshe Dema tratou exatamente dessa prática, dessa posição, de fechar os olhos, usar a mão para fechar os ouvidos e os olhos, né, segurar a respiração para fazer essa experiência da luz, do estado desperto primordial, da luz interior, do som interior. É importante entender a diferença entre ouvir sons externos e fazer esse exercício. Quando tapamos os ouvidos, devemos tentar estar presente no som interno e perceber de que maneira ele é diferente, por exemplo, de ouvir a trilha sonora de um filme. Outra prática relacionada ao som requer que bloqueemos os ouvidos por uma semana, até começar a surgir um som interno alto. Esses dois métodos que são utilizados são bastante interessantes. Um deles é o retiro no escuro, né? Onde o praticante fica ali por vários dias sem acesso a nada luminoso, sem acesso a nenhuma luz. São cabanas de retiro, quartos de retiro específicos, né? Em que o praticante só recebe instruções do mestre, e ele vem ali, dá as instruções, ele ouve e discute um pouco as experiências, mas dizem que a partir de alguns dias, mesmo naquele escuro total, a pessoa começa a ver de outra forma tudo que está ali, mas ela começa a ter visão de tudo aquilo que está ali, naquele espaço, naquele quarto. Claro que visões da mente, as mais diversas, surgem também. Então, podemos nos entregar ao som de um elemento, ou combinar a prática com a luz, pressionando os olhos, a fim de entrar num estado de autopresença. Isso se chama lugar secreto do som, ou o som de Rigpa. Essa prática é especialmente útil quando fazemos o retiro no escuro, no qual as visões geralmente surgem primeiro. Podemos, então, integrar os sons quando elas começam a falar. Quando fazemos essas práticas, nós começamos prendendo a respiração, mas nós não temos que continuar prendendo a respiração para ter presença plena. Nós soltamos a respiração e permanecemos presentes. Dessa maneira, nós conseguimos perceber que a presença plena, contínua, não interferirá na nossa vida cotidiana. Não devemos pensar que a integração significa permanecer no estado de atenção
enquanto prendemos a respiração. Através de nossa experiência com a presença que permanece depois que soltamos a respiração, nós compreendemos a presença com tensão deliberada e a diferença entre a presença e esta tensão, de modo que somos capazes, então, de aplicar a presença fora da situação das intenções deliberadas que existem durante uma sessão de prática. O texto ficou bastante longo, essa frase, e ela não ficou bem encadeada, então eu vou ler ela de novo pausadamente. Não devemos pensar que a integração significa permanecer no estado de atenção enquanto prendemos a respiração. Então, a integração não é permanecer no estado de presença enquanto prendemos a respiração. Por quê? Porque a integração é exatamente aquela capacidade de, após a prática, num praticante superior, manter-se no estado natural de presença constantemente. Então, Rinpoche está dizendo, não é a integração somente aquele momento que nós prendemos a respiração e estamos ali tensos, né? Não podemos pensar assim, que isso é integração. A integração é quando nós conseguimos levar tudo isso para a nossa vida ordinária. Através de nossa experiência com a presença que permanece depois de voltarmos à respiração, nós compreendemos a presença com tensão deliberada e a diferença entre a presença e essa tensão. Quer dizer, quando eu estou segurando a respiração, eu estou presente, mas quando eu solto a respiração, eu vou ter a experiência de uma presença e de uma tensão. A tensão de segurar a respiração está solta, mas a presença continua, de modo que somos capazes, então, de aplicar a presença fora da situação, da situação das intenções deliberadas que existem durante a prática. Se nós conseguirmos manter a presença para além da prática, é essa a integração. Não depender da prática para estar plenamente presente. A prática é, como se diz, prática. E por isso recebe o nome de prática. Nós estamos praticando, mas nós estamos praticando para que isso esteja integrado. Enquanto separado, prática como uma coisa, integração de outra, é onde nós usamos o termo prática. Por isso somos praticantes, são aqueles que praticam. E a prática é esse espaço de experiência e teste para que seja integrado. Quem já passou por outras tradições, quem já passou, por exemplo, pelo Chag do Gompa, a prática de tara vermelha, e isso acaba ficando muito no fluxo mental, tem um momento que, depois da dissolução da deidade, eles assim, eu vou permanecer a maior parte possível do dia reconhecendo que meus pensamentos são os pensamentos da deidade, o meu corpo é o corpo da deidade, a minha fala é a fala da deidade. E isso para absolutamente tudo. Isso é integração. Saiu da prática. Saiu do aspecto dual de prática e não prática. Por isso integrou. 4 analogias do Shanshun Yongyud. Então, nós vamos pegar essas 4 analogias. São 4 exemplos que o Rinpoche vai trazer para essa discussão. O Shanshun Yongyud utiliza 4 analogias como exemplos das manifestações da energia autossurgida. São eles:
a água, o cristal, o sol e a lamparina de manteiga. Alguns desses exemplos são os mesmos os 8 símbolos do Bu, né, de Rigpa. Né? O cristal é um deles, a lamparina é um deles, né? E aqui ele traz isso como os exemplos ou as analogias da manifestação dessa energia de Tsal. No primeiro exemplo, o Sol brilha sobre a água do estado, é, brilha sobre a água de modo que a imagem se reflete na parede. Aqui no interior do Paraná chama isso de réstia, quando a água, o sol bate na água e aquela luminosidade reflete na parede. A gente vê isso em piscinas, normalmente, vê isso onde tem poças d'água, logo depois que sai o sol, aquela água limpa, aquela luz do sol refletida na parede. Ao nos concentrarmos na imagem externa final, perdemos o contato com a ligação entre o Sol, origem da imagem, e a imagem do Sol na parede. Se nos concentrarmos na imagem, naquilo que está aparecendo na parede, nós perdemos a conexão com o Sol. Nós ficamos com o raio, ficamos com aquilo que apareceu, ficamos com o som, ficamos com a luz, ficamos com aquilo que surgiu, aquilo que emanou. A água é como a vacuidade. A luz sobre a água que produz a imagem do sol é como a autoconsciência de Rigpa. E a luz refletida a partir da água é como a manifestação da energia que aparece como externa. Nesse exemplo, é importante compreender que a luz refletida na água é vazia e clara, e sua natureza não é diferente da água. Assim como as ondas do mar são da mesma natureza que o próprio mar. Da mesma maneira, as três visões são a luz de Rigpa projetada exatamente, externamente. Elas são os reflexos de Rigpa. Aquilo que nós vemos, aquilo que se projeta como luzes, todas as manifestações como luzes e raios são os reflexos de Rigpa, como o reflexo do sol na parede, que o sol, a luz dele que bateu na poça d'água. Nesse exemplo, o sol também representa o estado primordial, presente em toda a existência, mas somente perceptível como autoconsciência de Rigpa na mente. Do mesmo modo que a luz do sol brilha em todos os lugares, mas somente é refletida por certos objetos ou superfícies, como nesse caso a água. Na verdade, o sol refletido na parede não existe. É apenas um reflexo da mente. É apenas um raio. É apenas uma luz. É apenas um som. O segundo exemplo é o cristal. Não temos que fazer nada artificial para produzir luz em um cristal. O cristal se autoaperfeiçoa espontaneamente e quando o sol brilha, a luz se manifesta naturalmente nele, do mesmo modo que as três grandes visões, demonstração da energia do estado desperto primordial, manifestam-se como projeções de Rigpa. Nesse exemplo, o Sol é uma causa secundária. Sem ele, não há nenhuma manifestação. Por exemplo, se vejo uma pessoa boa ou má, a bondade ou a maldade não é inerente. Se encontro uma pessoa boa ou má, a maldade ou a bondade não é inerente, e sim ativada pela causa secundária. Em si mesma, a pessoa é perfeita. Assim como acontece com um cristal.
O que ativa o má ou o bom nessa determinada pessoa podem ser vários elementos, inclusive a dualidade da minha mente projetada ali, que faz com que isso seja bom ou mal. Em si, no aspecto não dual, a pessoa famosa que ocupa a nossa mente, a pessoa famosa com a qual nós nos incomodamos, que cria em nossa mente diversos sofrimentos, em si, ela não é nem boa nem má. Ela é perfeita e completa em sua forma, daquele jeito, perfeito e completo. Isso é tão verdade que essa pessoa que é tida como má por mim pode ser amada por outra pessoa, porque isso diz da projeção, isso diz da réstia que surge na parede. Uma pessoa pode ser ao mesmo tempo pai, filho, marido, amigo e inimigo para pessoas diferentes. Sua condição inerente é a mesma, mas ela se manifesta de formas diferentes, de acordo com as circunstâncias secundárias, das percepções e das projeções que as outras pessoas têm. Bom ou mal, nesse aspecto, nada mais é do que uma projeção. É a luz da base que se projeta, ou o raio que se projeta, ou o som que se projeta. Tem um ditado tibetano que diz: mude a própria mente, deixe as coisas aí fora do jeito que estão, porque elas estão de acordo com a forma com que a gente deixa. E da forma com que a gente deixa, pela emanação dos sons, luzes e raios da nossa própria mente. O terceiro exemplo é o Sol. O Sol simboliza a autoconsciência desperta inata. O Sol, brilhando no céu, simboliza a natureza vazia da mente. Nesse caso, as três grandes visões são a luz solar. Na vida cotidiana, vemos formas, ouvimos sons e geralmente percebemos a realidade externa e os objetos por meio dos nossos sentidos. Se nós os percebemos com consciência desperta, presente na inseparabilidade de vacuidade e claridade, nós os veremos com nossa própria manifestação, como nossa própria manifestação, como a automanifestação da energia do nosso estado primordial. Se o pensamento nos distrai da presença, nós os vemos como separados de nós e originando-se externamente, e não como nossas próprias projeções externalizadas. Se o pensamento nos distrai da presença, nós vemos tudo que cerca como separado de nós, como não projeção minha. E separados de nós têm vida e se originam externamente. E se nós olhamos dessa forma, nós não vamos perceber que tudo aquilo que está ao nosso redor é como é pela nossa projeção. Por como nós criamos esse mundo, esse universo e todos esses fenômenos. Então, raios, luzes, sons, fenômenos, tudo ao nosso redor é uma projeção. É uma projeção que surge na natureza de nossa mente, na base.
Muito bem. Alguém gostaria de trazer algum ponto? Na próxima semana, nós continuamos. é, então, nós vimos o sol, o cristal e a água. Nós vamos depois falar de Trekchö e Togyal e a lamparina. E aí o Rinpoche já traz alguns apontamentos relacionados a Togyal. É uma leitura bastante densa, né? Esse livro ele tem muito conteúdo e, e uma linguagem que a gente precisa ir devagarinho, lendo, para conseguir consolidar a compreensão propriamente. Oi, Oli, está contigo. Oi, Denis. Boa Tudo bem? noite. Boa noite. É, vamos indo. Denis, você acabou de falar aquilo que eu estava pensando sobre para conseguir te acompanhar é muito difícil, sabe? Eu não sei, você acabou de falar que a forma, você falou algo assim, que tem que ler devagar, porque a forma. Me refresca a memória, porque você falou agora, que é aquilo que eu. Porque o ensinamento é denso, né? Então, e a forma Isso, que ele está expresso, às vezes a gente não consegue acompanhar, não consegue exato. compreender em profundidade, né? Exatamente. Então, a minha pergunta é assim, como eu estou nessa situação que você descreveu agora, é deixar assim e ir em frente, ou seja, nas próximas lives, ou rever isso, estudar, porque realmente para mim é bem difícil a compreensão, sabe? Tem algumas questões ali que são da linguagem e tem aspectos muito específicos relacionados a essas três grandes visões. Visões, sons, luzes e raios. Esses três aspectos estão associados também aos sentidos, o sentido da visão, o sentido da audição. E o Rinpoche, basicamente, ele vem mostrando isso para a gente desde lá da contemplação, da concentração e contemplação. O que que ele vem dizendo, Oli? Ele vem dizendo que tudo aquilo que nós vemos, todo mundo o que nós criamos, é uma projeção. É a forma com que a luz interna é projetada para fora. Então, a prática de olhar o céu é a forma com que o espaço interno se projeta para fora. E agora ele está dizendo: olha, muitas coisas são os sons internos, a luz interna, os raios internos que originam da natureza da mente que se projetam. Então, quando nós estamos meditando de uma forma mais simples, surgem pensamentos. E os pensamentos, eles são fantásticos por isso, porque eles ainda não, eles já estão se projetando, porque eles estão surgindo em nossa mente. Então, eles são uma projeção da base, como um som, como uma luz, como um raio. Não, não vamos ficar no detalhe de sons, luzes e raios, mas vamos focar naquilo que se projeta. O pensamento é essa projeção. Onde surgem os pensamentos? No vazio. Eles se projetam no vazio e eles são também dissolvidos nesse vazio. Nós, em nossa experiência, em nosso dia a dia, nós damos como que realidade para aquilo.
E essa realidade que nós damos para o pensamento, ou para aquilo que projetamos, é o que gera o que é chamado de samsara. Porque projetamos, consolidamos aquilo como algo real, mas não tem realidade em si. E aqui o Rinpoche vai pegar um exemplo muito prático da vida cotidiana, que é uma pessoa que num determinado momento se torna um inimigo meu. Eu projetei nela esse aspecto de inimizade. Essa mesma pessoa é amada pela companheira, pelo companheiro, pelos filhos, pela mãe, pelo pai, pelas pessoas com quem convive. E cada pessoa que convive com esse ser que eu projetei uma inimizade, está projetando alguma coisa ali, o que dá a realidade, ou, de certa forma, o que vai dando consistência para esse samsara. Então, o que o Rinpoche está tentando e está mostrando para nós é o quanto nós criamos, de alguma forma, o mundo em que vivemos. O texto vai trazendo elementos bem específicos e até complexos, mas é basicamente, quando nós pegamos como um fio condutor, claro que bastante reducionista, é isso, é a perspectiva da projeção. Oi, Tiago. Oi, Denis. Boa noite a todas e todos. Eu queria dizer que eu me identifico assim com a sensação da Oli em relação a essa compreensão intelectual mesmo de tudo que a gente lê sobre o Dzogchen. São muitos conceitos, é uma perspectiva muito diferente, e ao mesmo tempo, intuitivamente, parece que a gente sente que faz um sentido, assim, né? Que tem algo que está para além do intelecto, como se diz na prece de Itapiritsa, algo que está para além do intelecto que nos toca e nos mantém vivos nesse caminho do Dzogchen. E o que me ajudou muito a superar, inclusive, essa barreira, porque acaba sendo uma barreira, essa densidade intelectual, foi a última instrução que o Yongtsen Rinpoche deu para o Tenzin Wangyal Rinpoche antes de sua passagem, antes de seu Paranirvana. O Tenzin Wangyal Rinpoche compartilhou isso em uma postagem no Instagram, quando ele estava ainda lá no Nepal, no período do funeral do Yongtsen Rinpoche. E a instrução, que foi uma instrução de Dzogchen, baseada nos ensinamentos de Itapiritsa, foi a instrução mais curta, mais direta, mais simples e mais fácil que um mestre poderia dar. E que diz basicamente o seguinte: duas palavras: deixe estar, let it be, deixe estar. Então, o que eu entendi, o que eu experienciei com esse deixe estar, é uma indicação tanto para a prática de meditação. Então, quando nós sentamos, nós simplesmente deixamos tudo como está. Se estamos ansiosos, deixamos a ansiedade como está. Se estamos com dúvidas, deixamos as dúvidas como estão. Se estamos tranquilos, deixamos a tranquilidade como está. Enfim, deixamos tudo como está. Se surgem sons, deixamos os sons. Se surgem luzes, que são as visões, deixamos como está. Se surgem os raios, os movimentos, deixamos como estão. E também é uma instrução para a integração na vida cotidiana. Deixe estar. Então, se estamos ansiosos ou se estamos tranquilos, deixe estar. Não há o que modificar. Então, talvez, Denis, o que seria muito interessante aqui para esse grupo, para a gente fazer um equilíbrio dessa densidade da teoria, do intelecto, das palavras, do conceito, talvez fosse interessante a gente ter 3 minutinhos, 3 a 5 minutinhos, não mais do que isso, de let it be, de deixe estar, de uma meditação Dzogchen
em que a gente, enquanto sangha, nos apoiando aqui, sem nenhuma formalidade, mas que a gente pratique, né? Porque a prática nos ajuda a, a introjetar tudo isso que a gente está recebendo intelectualmente de uma forma muito mais profunda. Eu não sei se daria tempo hoje, enfim, fica uma sugestão para vocês, porque nem sempre posso estar aqui também, mas eu acho que o que me ajuda muito a seguir no caminho do Dzogchen e superar, inclusive, essas dificuldades intelectuais é a prática. É a prática. E seria útil para a gente não sair cheio de conceitos e sons, luzes e raios, e mãe, e pai, energia, e filho, onde que está o pai? Enfim, é muito, muito pensamento, muita história, né? E a prática, ela ajuda nesse equilíbrio. Enfim, é compartilhar um pouco também das minhas angústias aí com o grupo. Gratidão. Obrigado, Tiago. Mais alguém gostaria de trazer Ô, algum ponto? Denis, Oi, é interessante, né? Não sei se tem alguém que se colocou na posição. Não? Posso falar? pode. Ah, tudo bem. É interessante, eu percebo, à medida que, que eu vou estudando, vou escutando, você vai dando os exemplos. Agora o Tiago trouxe mais um pouco, outro companheiro também trouxe, enfim. Que eu sinto que alguma coisa está sendo desconstruída, algo denso, como um muro. Um dia desse você falou para mim sobre, a gente falando sobre a pessoa encantada, né? Aí você finalmente fechou. E isso ficou, eu anotei, ficou, eu estou trabalhando. Que a pessoa encantada, que tanto me inquieta, que me angustia, que me faz ir ao psicólogo, porque, enfim, um monte de porque na verdade, é criação minha. Eu crio, vou colocando mais coisa em cima daquilo que eu estou criando, vou compondo, compondo, compondo. E aí, o estudo, né, e a prática tá me ajudando vagarosamente a ir construindo, como se eu estivesse tirando um monte de coisas que eu fui sedimentando, sabe? Enfim, é isso que eu queria falar. Que eu sinto. Eu Obrigado, Cida. Eu que agradeço, amigo. A gente vai lidando com as pessoas famosas, né? E na medida em que a gente vai lidando com essas Sim, realidades, com aquilo que a gente cria, elas vão, de alguma forma, como o Rinpoche vem ensinando, elas também vão se dissolvendo em nossa mente, né? sim, sim, E nós geramos esse samsara, né? sim. Obrigado, Cida. Isabela. Eu agradeço, amigo. Isabela, tá contigo. Isabela, então eu vou passar para Conceição. Oi, boa noite a A todos. Isabela apareceu Ah, ali. apareceu? Isabela, Então, eu fecho. volte. Abriu o seu áudio, Isabela. Tá ouvindo? Perfeitamente. Ah, tá. Não, é que o Thiago tava falando um negócio, né? É porque eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: nesse momento, eu tô com uma pessoa na minha família que tá falecendo, né? E aí eu tava no hospital com essa pessoa, eu vou visitar ela com alguma regularidade. E assim, eu ficava muito na minha mente que, como um praticante de Dzogchen, eu não deveria sofrer, entendeu? Era uma coisa assim: essa pessoa está aqui
falecendo, né, no processo de morte, e eu tenho que estar, a minha ideia era assim, eu tenho que me manter no estado natural, com essa pessoa falecendo. É como se o estado natural ele fosse completamente dissociado desse sofrimento, dessa morte, desse processo de morte, entendeu? Então era assim, imagina que uma pessoa está morrendo do seu lado e você é um mestre zen, assim, completamente pacífico e, entendeu? E aí depois é que eu entendi que o estado natural não era isso, entendeu? Você entendeu o que eu falei? O que é mais ou menos Perfeitamente. o que o Thiago falou, entendeu? E eu só fui me dar conta disso muito tempo depois. Assim, agora que já passou a pior fase, a pessoa tá já ainda não faleceu, mas ela já está na fase mais está apagada, entubada. Mas assim, a fase mais crítica, né? Eu ficava muito, me sentindo muito culpada, mas assim, eu sou uma praticante ruim, porque eu tô sofrendo e essa pessoa tá aqui, e eu tô sofrendo junto com ela. E aí, depois que eu me dei conta de que não, de que na verdade o sofrimento também é o estado natural, assim, de você estar ali no estado de presença com aquela pessoa, entendeu? E mesmo que essa pessoa esteja sofrendo, você está sofrendo porque você tem compaixão pela pessoa, pela morte da pessoa, pela dor da pessoa. Entendeu? Eu não sei se deu para entender ou deu para fazer uma complementação aí do que vocês estavam falando. Isabela, não só deu para entender, como, pelo que eu compreendo, é exatamente essa a perspectiva. É acolher também o teu sofrimento, né? E o Rinpoche começa esse capítulo sobre a energia, onde ele vai trabalhar essa perspectiva da projeção, porque Tsao é isso, é como nós estamos, é esse movimento da projeção de Rigpa no mundo externo. E ele vai começar dizendo: você não tem, se você negar o seu sofrimento, você não tem como experienciar a paz, que é o poema inicial. Se você negar o ódio, você não tem como experimentar o amor. Porque no estado natural, é, não há distinção, não há separatividade. Então, tudo aquilo que está surgindo, como um praticante, nós experienciamos tudo aquilo que surge, sem negar, sem afastar, mas sentindo e desenvolvendo também a compreensão de que nada disso tem realidade em si. Porque esse sofrimento que surge dessa pessoa, que surge em você, surge em mim, o sofrimento. Ela está vivendo o sofrimento dela, mas o que eu estou vivendo está surgindo em mim, concorda? E ele é como a natureza de um pensamento. Ele surge do vazio, se projeta e se dissolve no vazio. Nós damos realidade, nós damos densidade, nós nos apegamos a esse sofrimento e carregamos esse sofrimento e vamos gerando mais e mais sofrimento. Então, a experiência não é de negar o sofrimento, é de integrar a presença no sofrimento. É a perspectiva da integração, né? Lá no começo do livro, quando nós tratamos da integração, o Rinpoche ele coloca movimentos de integração. Primeiro integramos nas ações compassivas, nas ações positivas, depois nas ações neutras, mas nós precisamos integrar a presença também nessas ações, nesses sentimentos, nessas dores, que é onde nós saímos da prática para a integração. Agora, não é um caminho negar.
né? Não é um caminho negar. Talvez negar até dificulte o próprio processo de liberação. Porque quando nós negamos aquilo que nós estamos sentindo, de alguma forma nós estamos criando um apego a uma imagem, uma autoimagem que nega algum sentimento que ela tem, percebe? Então, o caminho passa por sentir, por experienciar, mas mantendo a consciência, né? Desperta. Obrigado, Isabela. Oi, Oli. Oi, Denis, eu vou fazer rapidinho para não passar muito tempo. É, aproveitando que a Isabela está falando, eu estou passando por isso com meu irmão. Acho que eu comentei contigo. E faz 2 meses que está esse processo, e quando você fala acolher a dor, só que é o seguinte, tá muito doído. É uma dor assim que dói a alma. Imagine a dor física, mas isso quando se fala que dói a alma é porque é algo assim que você não consegue dimensionar. Então, e não está passando. É um processo assim que dói, 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 dói. Aí eu sofro, mesmo tendo todas os parcos conhecimento do budismo, eu não consigo ficar em harmonia comigo. É devastador. É só isso que eu queria colocar, porque a Isabela mencionou. Outro dia nós conversamos um pouco sobre isso, né, Oli? Você trouxe, a gente conversou, a gente tirou um momento para conversar. E o importante aqui, Oli, é saber que a gente passa por isso e que a impermanência, ela também se manifesta nas nossas dores. As nossas dores também se dissolvem na perspectiva da impermanência. Então, mesmo que nesse momento tenha essa dor, tenha toda essa perspectiva que você traz, isso também se dissolve, isso também passa. A gente sabe o quão difícil é esse momento e o que você está vivendo. E, de algum modo, a gente precisa ter compaixão conosco também, e você com você mesmo, de acolher também essa dor, de acolher esse movimento, mas de alguma forma e tentando lentamente trazer a integração, né? Olhar para essa dor como como um pensamento que surgiu, que nesse momento está ali como uma nuvem densa, mas que passa, mas que vai se dissolver e que se dissolve. Então é o momento também de ter compaixão com tudo isso que você está vivendo e compaixão com você nesse momento. Vamos fazer a dedicação para a gente passar para os yogas dos sonhos. Dedicação. Toda a virtude pura, realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos 3 reinos. Havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos 3 reinos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos 3 corpos. Vamos já para os yogas dos sonhos. Tem uma pergunta do Alain,
Mas aí depois a gente retorna aqui, Elaine, tá? Só para a gente iniciar a prática de hoje dos yogas dos sonhos, tá bom? Que a gente trata desse ponto já na sequência.